Ei, boa noite. Vamos começando, se achegando, preparando para receber. Quem puder estar aqui conosco hoje. Ok. Esperando a Letícia chegar. Boa noite, Vanessa, Márcia, todo mundo que está se achegando aí. Ei, Carol. Hoje eu vou ter a honra de conversar aqui, de prosear aqui hoje com a Letícia. E já tem um tempão que eu tenho vontade de bater esse papo com ela. Ela falar com quem tem experiência, né, no ramo. Falar um pouco sobre a visão sistêmica, né, na reprodução assistida. A Letícia chegou, aí eu mando o convite para você, Letícia. Aí, pessoal, boa noite todo mundo. Tá chegando. Bom, aí, viu que deu certo. Que saudade, que saudade, que saudade dos workshops, que saudade do treinamento. Não é? Ai, que delícia. Da musiquinha do violão. Então, quem sabe hoje no final não tem uma, né? É mesmo, gente, ela toca e canta lindamente, lindamente. Não, acho que a gente faz uma boa dupla. Ai, também adoro cantar, mas você dá de 10, e eu canto bem, mas você dá de 10 ainda, Lelê. Não dou não. Tô destreinada. Que delícia estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Né? Muito bom. Posso contar um segredo pro pessoal? Pode, eu que te agradeço. Vai. Quando eu conhecia o Wilmer e o Décio, a gente brincava assim, meu Deus, mais milhão pra gente tentar entender o que tá acontecendo com a gente. Era eu e um grupo de amigos. Eu lembro que eu estava solteira, eu tinha acabado de terminar, né, com o Rodrigo, que é hoje o meu marido, e eu lembro que eu cheguei para constelar, o Décio, assim, não me conhecia, olhou assim para mim e falou assim, você fez merda, né? Você vai ter que comer capim, ó, porque ele ainda tá conectado com você, então talvez ainda tenha chance, mas você tem que correr atrás dele rápido. E eu ficava assim, Décio, mas ele não conversa comigo. E aí eu lembro que, né, o Andrei, né, meu amigo também estava lá, né, o Andrei hoje, que é também constelador. Letícia, liga agora e resolve isso. Liguei e deu casamento, né, que nós estávamos terminados. Ainda bem. Então, assim, na hora que eu vejo você, que eu lembro, meu Deus, como que a gente, assim, faz tanta exigência, né? Por que o homem tem que fazer tudo que a mulher quer? Não, que ele tem que conversar, ele tem que cortejar. Ele continua mesmo, mas muda o nosso olhar, né? Muito bom, muito bom. Não, foi muito bonita a história de vocês. Você foi muito corajosa, né, Letícia? Você pegou, foi pronto, né? Arrancou para Goiânia, foi lá e fez o que tinha que fazer. Você foi muito corajosa. Aquilo é a grande diferença que faz você ficar pensando, processando, ou ir lá e fazer o que tem que fazer, né? Você foi e fez o que tinha que fazer. Mas é que eu vi que eu ia perder, né? Aquela turma toda suas, né? Você, a Grazi, a Andrei, cada um pegou e fez, tinha que fazer e deslancharam, né? Todo mundo. Aquela turma foi maravilhosa. Nossa, foi maravilhosa. Uma turma de corajosos. Ai, que bom. Aquela turma toda foi muito especial. Então, eu achei muito bom de ter recebido esse convite para contar um pouquinho, assim, né? Dos perrengues, né? Que eu passei, mas que valeram todos a pena, valeram muito a pena. Cada um mais engraçado do que o outro. Sim, inclusive eu me lembro, né, gente, a Wilma sabe disso, a gente conviveu lá em Belo Horizonte, e eu lembro que logo quando eu fui morar com o Rodrigo, né, eu não sabia cozinhar nada, eu lembro que eu cheguei a cozinhar uma batata, e aí eu sei que eu fiz a batata de forma errada e ficou dura a batata com a carne. E ele olhando para mim com aquela cara assim, nossa, se eu falar para ela vai desanimar, né, de tentar, porque cozinha é prática. Eu falei para ele, lindo, chupa, é como se fosse balinha, aquelas batatinhas redondinhas, não chupa, que é igual balinha. Esse prato é igual bala. E eu lembro que depois a gente comentou isso e foi muito engraçado, né, muito engraçado. E a panela de pressão?
Você não sabia Morria usar de a panela medo. de Não, não pressão? sabia usar panela de pressão. Morria de medo. Fui fazer curso para aprender a perder o medo da panela de pressão. Eu raramente, quando eu vou usar panela de pressão, eu não lembro de você. Você e a Armanda, a aluna nossa lá de Florianópolis, Aham, aham. a Armanda foi a mesma coisa. A Amanda foi a mesma coisa. Ela não sabia, por exemplo, que para acabar com aquela pressão mais rápida, né, você coloca a panela debaixo da água. Gente, foi muito engraçado. Só ligar meu Uhum. Wi-Fi aqui que eu tô com. Ah, não, eu tô com Wi-Fi, tá tudo ok. É Sim. muito engraçado, Cês. Hoje deve ter se tornado a cozinheira top, né, Letícia? Não, não tá top, não. Mas assim, confesso que um pouco mais corajosa, né? Ah, por exemplo, balinha de batata nunca mais, Você não faz graças a mais. Deus. Não, bala de batata não. Bala de batata foi só lá em Belo Horizonte Ai, mesmo. que ótimo. Que Ainda bom. bem, ainda Já bem. aprendeu a fazer arroz com piqui aí no Goiânia? Não, o piqui eu não tive muita afinidade. Eu Eu gostei do também não povo sei fazer, goiano, não. mas o piqui eu não É, gostei, não gostei. eu não sei Uh-uh. fazer piqui, não. Mas aqui, por exemplo, a Então, farofa Letícia. deles não é com ovo. Hum, Aqui é farofa sem ovo, mas a farofa mineira é com ovo, né? Bastante ovo. uhum. Então é bom. Aí eles usam muito aquela castanha, como é que chamam? Com pretinho, assim, como é que chama? Eles gostam muito de fazer. Baru? Farofa Ah, é castanha de baru. verdade. É, É verdade. É verdade. É é bem verdade. gostoso. É bem Hum. gostoso. Sim, que bom estar aqui. Então, gastronomias à parte, né? Eu, Isso. eu, eu convidei, pedi, na verdade, galera, a Letícia para estar aqui hoje, para a gente bater um papo, né, sobre a visão sistêmica dentro no âmbito, né, no contexto da Uhum. reprodução assistida. Eu me Sim. lembro que em 2005, no primeiro evento que nós organizamos para o Berta aqui no Brasil, que foi aqui em Belo Horizonte, no Life Center, né, Uhum. foi sobre relacionamento de casal. E no final, é, tudo que vocês pensarem, né, só surgiu nesse workshop e nesse curso, né, que o Bert deu. E no final, tem gravado esse DVD na editora. No final, então, Bert alguém fez uma pergunta para ele sobre embriões congelados, né? E na Uhum. época, em 2005, ele disse: Olha, eu não tenho nenhuma experiência ainda com isso. Então, eu não tenho assim o que dizer e tudo. E isso foi em agosto, no domingo que antecedeu 16 de agosto, porque eu sei que foi meu aniversário logo nessa semana. Uhum. E nós tínhamos um workshop aqui em Belo Horizonte, no outro final de semana, logo no final de semana seguinte ao evento do Ber. E aí nós tivemos a nossa primeira experiência com um casal que nos procurou e tinha isso no tema, né? Tinha no tema não era esse, mas a dinâmica que estava por trás do tema, eu ainda gostaria de compartilhar aqui hoje né, se a gente tiver oportunidade, envolvia essa questão, né, de filhos, de reprodução assistida. E foi uma experiência, assim, foi a nossa primeira experiência, e depois a gente, né, procurou, comentou isso com o Berto, e isso foi, talvez, não sei se por gente ser da área da saúde, isso Uhum. surgiu, enfim. E, e depois, só que eu falo disso a partir de experiências dos outros. Ou seja, eu Uhum. conto aquilo que eu vejo, né? Uhum. Mas a riqueza que eu gosto, que eu respeito muito, é a riqueza de quem vive na carne, vive na pele. Então, por isso que eu te pedi, Uhum. né? Eu te perguntei se Sim, você se incomodaria de se expor imagina. aqui para levar isso para as pessoas, porque é isso Uhum. sabe, que eu gosto de trazer aqui, né? É coisa que a gente Uhum. vive mesmo. Então, Uhum. Letícia, se você Sim. e aí, o que eu acho muito legal é que você pegou a sua experiência, né? Uhum. Uhum. E hoje você ajuda casais, né, que também Adoro, precisam de adoro. buscar ajuda. E eu, Sim. assim, eu acho isso fantástico, eu acho lindo que a gente pegar a nossa experiência e usar ela a favor de outras, né, de outras pessoas, né, na vida.
E então, assim, eu já te disse isso antes, né? A minha admiração por você e pelo Rodrigo. Imagina, muito E, obrigada. e a minha gratidão por você ter a coragem de estar aqui e de levar isso para outras pessoas. Assim, minha Ah, admiração imagina. enorme por vocês todos. Poxa, que delícia, obrigada, Ela é obrigada, misturinha obrigada. linda. Chamada Então, fala um Elisa. pouquinho aí de Ah, você. É chamada Elisa, misturinha isso. chamada Elisa, coisa linda. Ela é. Gente, então, quando eu cheguei, né, assim, até lá no grupo do Desce da Wilma, né, que eu pude, assim, trazer de volta, né, olhar de volta para o meu relacionamento amoroso, nós saímos de Belo Horizonte, né, e fomos para Goiânia. E nós já estávamos tentando, né, já estávamos abertos para ter filhos, e não acontecia, não tínhamos, né, um problema específico, e nós começamos, então, a procurar as causas, né, e eu sei que assim, eu fui ficando muito triste, porque a gente, né, quando a gente se olha no espelho e a gente acha que a gente é saudável, a gente não imagina, né, que vai precisar de uma ajuda médica. Então eu me lembro, assim, que eu comecei a ficar muito angustiada e que, assim, na verdade, né, quando veio esse diagnóstico, né, infertilidade sem causa aparente, é chique, né, falar isso, eu comecei a repensar, né, sobre muitas coisas, o que eu podia também, que convite era esse da vida, né, o que eu podia fazer, porque afinal de contas os exames de imagem não dava nada, do meu marido também estava tudo bem, já há 2 anos tentando, sem nunca ter um beta-HCG positivo, né? E eu entrei na paranoia, que todas as tentantes entram também, que aí a gente começa a ver, assim, todo mundo engravidando, menos a gente. Aí, Wilma, eu falo que mora o perigo, assim, o primeiro perigo da gente começar a desconectar, né, assim, das coisas boas que a gente já tem do relacionamento, de tudo que a vida já nos oferece. A gente começa a muitas vezes olhar só para o filho que não vem, não vem, não vem, não vem, não está vindo, não vem. E aí um perigo, que a gente começa assim a brigar com a vida, né? Eu falo que o problema não é brigar com a vida, que a gente briga mesmo. O problema é permanecer na briga com a vida, né? Porque aí a gente começa a perder tempo. E então eu fiquei brigada com a vida, acho que mais de 1 ano, muito chateada, porque esse filho não vinha. E quando eu comecei, assim, né, a falar assim, não, gente, eu acho que eu vou me permitir, assim, a olhar para mim, a ver o que está acontecendo. E aí eu observei, assim, né, me submeti, né, ao trabalho da constelação. Eu fui paciente, né, não sei se eu posso falar assim, mas eu fui. E eu comecei a ver algumas coisas que eu precisava melhorar na minha postura. Então eu tinha saído de Belo Horizonte e carregava um peso muito grande, porque eu saí de Belo Horizonte, meu pai, logo em seguida, ele adoeceu, ele teve que amputar, né, uma perna por causa do reumatismo. Então eu percebi, assim, que a minha alma, meu coração ainda estava muito em Belo Horizonte. E, entre aspas, eu fui muito importante, na minha cabeça, eu fui muito importante para os meus pais em Belo Horizonte, e eu ainda estava vivendo o luto dessa perda. Então, assim, eu ainda me sentia muito ligada, como se o meu papel ainda fosse o papel, assim, de cuidar dos meus pais, sendo que eles estavam se cuidando, eles estavam dando conta da vida deles. A minha mãe assumiu muito bem o papel dela, e eu lembro que eu fiquei muito triste, porque ela não conseguia vir para Goiânia, e ela falou, olha, Letícia, não tem como eu ficar indo para Goiânia, porque ou eu saio do meu papel de cuidar do seu pai, né, e vou para aí a sua outra irmã vai ter que assumir, ou então cada um fica no seu lugar, né? E a vida segue. Então, ou seja, minha mãe estava melhor do que eu, né? Melhor do que eu. Sim. E aí eu comecei a descobrir que eu tinha ainda, assim, essa dificuldade, né? Aí eu falei, gente, realmente, né? Eu tô carregando o mundo nas costas e não tem espaço para carregar o mundo na barriga. Porque não dá para carregar 2 mundos de Eu uma acho vez tão só. bonita essa fala sua. Eu já ouvi, já li. Acho muito linda essa imagem que você traz. Acho muito bonita. Ai, que bom. Eu sei que eu estava muito carregada e assim, ainda despedindo, né, da importância que eu achava que eu tinha, né? Na minha cabeça era eu que alegrava a casa dos meus pais e que eles sofriam muito, sim, eles sofreram, mas eles tocaram a vida.
E quem não estava tocando a vida, né, era eu. O meu marido também, né, a gente conversava, ele também percebeu que ele estava com alguns emaranhamentos, não vou falar porque eu não tive autorização dele, né, para falar das questões pessoais dele, mas ele também percebeu algumas questões da família de origem, das minhas eu posso falar, né, até eu publiquei isso no livro lá do Andrei, O Amor a Dois, falando, né, um pouquinho desse trabalho. E eu falei, poxa, eu acho que eu quero uma oportunidade para investigar melhor, quem sabe se eu começar a escutar essas mulheres, quem sabe eu não me enxergo nelas, né, eu não vejo o que pode estar acontecendo. E aí, o que foi, né, assim, que eu tive a oportunidade, né, de fazer da vida. Eu lembro que eu fiz a minha primeira FIV, mas com a cabeça muito desorientada, depositando muito no médico, assim, a expectativa da gravidez, e aí eu acho que é perigoso, porque a gente começa a desconectar, né, Wilma, do parceiro. A gente começa, assim, eu acho assim, né, se a gente pode dar algumas dicas, né, para os casais que estão aí, né, com a possibilidade de uma fertilização in vitro, tomar cuidado com esses passos que a gente vai caminhando, né, esses passos que a gente vai tomando, que é perigoso desconectar, né, perigoso, porque sempre tem um terceiro, uma coisa que era para ser tão íntima, tem um outro, né, que é o médico. E muita expectativa, e é claro que a primeira não deu nem, como se diz, eu não tive nem óvulo suficiente. Tomei os remédios tudo errado, eu boicotei o meu tratamento, paguei caro, e não cresceu um óvulo no primeiro, né? E eu percebi que eu estava muito fora da casinha, eu estava muito desconectada, eu dei um tempo, eu acho que é importante, assim, né, a gente ver como é que está a cabeça da gente, como é que está o casal, para ir para uma fertilização, porque depois até queria saber de você também, né, do seu trabalho, trabalho do Décio, o que vocês observam, né, dos casais, a postura, né, a postura que eles podem ir para esse tratamento. E eu lembro que eu percebi que eu não estava conectada, assim, com a vida. Então, como é que eu queria conceber uma vida se eu não estava conectada com a minha própria vida? Eu estava despedindo de um monte de coisa, chateada porque eu tinha deixado Belo Horizonte, tinha deixado os meus pais, né? Na minha cabeça era muito importante para eles lá em Belo Horizonte, mas, gente, só na cabeça, né? Na prática, não. Eles estavam se virando lá, do jeito deles. Muito bem, obrigada. Muito, muito. Minha mãe sofria, chorava. Aí eu ficava assim, meu Deus, minha mãe tá chorando. Ela falou, Letícia, eu vou chorar, mas eu tô bem. Pode tocar a sua vida aí, né? E aí eu falei, bom, eu preciso dar um tempo para eu fazer a outra fertilização, né? Eu tava com o tempo corrido, porque minha idade já tinha passado dos 37, né? E a Elisa só veio quando eu fiz 39. E aí uma amiga minha me convidou para fazer um trabalho voluntário, né? E falou, olha, Letícia, vamos fazer um trabalho voluntário com as gestantes. Ela é pediatra, né? Ana Paula. E eu falei assim, gente, vou fazer trabalho com gestante, eu tô querendo engravidar, ficar vendo lá o pessoal com barriga, eu vou ficar pior. Mas eu falei, mas não tem nada a perder, vou fazer, vamos lá, vou fazer. É bom que eu enfrento também o que me faz, o que me provoca tanto sofrimento. E aí, Wilma, eu lembro que nós anunciamos, né, lá nesse grupo de estudos que a gente frequentava, vai ter grupo voluntário para gestantes, com a pediatra e com a psicóloga Letícia. Não apareceu uma gestante, apareceram 3 tentantes. Nós olhamos uma para a outra e a Ana Paula falou assim, Letícia, é para você esse trabalho. Eu falei, a minha oportunidade de começar a me ver nessas pessoas e tentar ver o que está acontecendo comigo. Eu me lembro, Wilma, que a primeira jovem, assim, ela era jovem, assim, ela não devia nem ter 30 anos. Ela também já estava entrando, né, já era a terceira FIV, também infertilidade sem causa aparente, não tinha nada. E eu lembro que quando a gente começou, então, né, a fazer o trabalho lá, de conversar, ela estava com uma questão muito parecida com a minha. Ela falou assim, Letícia, o meu pai saiu cedo de casa, e aquela história, né, o discurso que a mãe contou para ela. Minha mãe foi largada, e como, Letícia, que eu vou ter um filho, quem vai cuidar da minha mãe? E a mãe dela louca para ser avó. Então, assim, as coisas que a gente cria na cabeça da gente, né? Ou seja, ela achava também que tinha um papel super importante na família,
E ela com com aquele amor cego, né? Que se vocês falam muito nos treinamentos, nos seus workshops, exatamente aquilo, assim, só olhava para a mãe, para uma mãe pequena, né? E ela no papel de mãe da mãe. E aí eu comecei a observar que todas, naquele pequeno grupinho, que depois eu montei um grupo lá no consultório, um grupo maior, eu comecei a ver que era um tema em comum de todas nós. Era a Letícia também, né? Ou seja, se não tinha uma inversão de hierarquia, tinha um amor cego, que não deixava a pessoa, né, descarregar. Por isso veio esse termo, eu deixo de carregar o mundo nas costas, né? Porque às vezes não é o pai, é a mãe, mas é o irmão, é a tia, para carregar o mundo na barriga. E despedir desse mundo das costas é despedir, sim, de um papel de importância. E eu comecei a ver, eu lembro que assim, que eu, né, lá no consultório, eu fechava a porta e chorava e falava, gente, mas isso aqui sou eu, também tenho que melhorar isso. Eu ainda não melhorei, olha que interessante. Então, assim, elas não, algumas sabem, né, que algumas depois eu pude encontrar, mas elas não sabem, assim, o tanto que elas me ajudaram a reformular minha postura para eu ir depois para o próximo tratamento e, né, e conseguir, né, ter a Elisa, a minha misturinha com a misturinha do Rodrigo. Então, assim, eu falo que foi um tratamento que eu recebi de tabela, porque eu estava ali, né, para descobrir, auxiliava nisso, naquilo, mas eu ficava assim, meu Deus, quantas coisas eu tenho de igual, né, a essas pessoas. Então, isso foi o primeiro passo, que tanto eu quanto elas, né, todas nós estávamos com um peso muito grande e assim, com essa crença de que nós éramos muito importante para alguém da família. E eu lembro que essa pessoa, ela só foi 2 vezes, era no sábado de manhã que acontecia, sábado, 7 horas da manhã. 7. Era cedinho, era muito cedinho. Era o horário que a minha amiga podia, né? E elas estavam lá. E eu estava lá também. E eu falei, não, esse trabalho é importante. E aí eu lembro que depois de 2 sessões, ela falou assim, Letícia, semana que vem é minha próxima FIV. Mas eu tô sentindo confiança. Ela falou assim, Letícia, parece que eu tô grávida de alma. Eu falei, grávida de alma, tá aí. Segundo passo, o que é grávida de alma? Falei, grávida de alma? Mas como é que é grávida de alma? Ela, Letícia, eu não sei. Parece que assim, que eu esvaziei um pouco do mundo nas costas. Eu vou suportar que minha mãe vai sofrer, porque ela ainda achava que a mãe ia sofrer. Porque ela não ia dar mais atenção para a mãe, porque ela ia cuidar da própria família. Uhum. Ela já tá no segundo filho hoje, tá, Wilma? Ah, que no legal. Segundo filho. E a mãe tá louca, ela desorientada para ajudar ela agora em época de pandemia. Que bonito. Sim, e aí ela falou, bom, agora eu vou grávida de alma para esse tratamento. Eu falei, mas fulana, o que é grávida de alma? Ela, Letícia, é quando a gente sente que a gente já está grávida, é quando a gente sente que pode vir, que pode chegar, é quando a gente sente que a gravidez não vai depender do melhor embriologista, do melhor gineco, né? Porque fica essa história, não, eu vou buscar um médico em São Paulo, eu vou buscar um médico nos Estados Unidos. Sim, mas se você busca bons médicos, as técnicas não vão variar muito, né? Se é um bom laboratório, se é uma equipe legal, não vai fazer tanta diferença. E ela falou assim, nossa, eu já estava pensando em ir para São Paulo, não. A QT, eu descobri que quem vai me engravidar não é a médica, não é a embriologista. Sou eu com meu marido. E nós vamos. E aí, né, eu lembro que todo mundo ficou muito ansioso, e aí veio o positivo dela, né? E a segunda filha veio no susto. Veio sem tratamento. Olha, naturalmente. Olha, naturalmente. Que presente. Então, assim, foi muito gostoso, né? Eu estou dizendo aí de 2 coisas legais que eu penso que o grupo criou, né? Para a gente trabalhar primeiro isso, né? Tirar o mundo das costas para ter o mundo na barriga. E depois isso, né? Primeiro eu engravido de alma, primeiro eu conecto, né? Com isso, com a vida. E depois, então, o tratamento é consequência. Porque senão eu vou depositar muita expectativa, muita ansiedade nesse tratamento, né? E não vai ser o médico que vai me engravidar. Eu queria que você falasse um pouquinho também do que você vê, né?
os seus grupos, se está de Você acordo com o que você vê colocou, também. Uhum. você colocou, me parece, se eu não me engano, eu li o Andrei, esse livro do Andrei, né? Ele Aham, fala que eu não leio aham. os livros dele, mas eu li esse capítulo seu lá, Uhum. e me parece, se eu não estiver fazendo confusão, me parece que você Uhum. coloca lá assim os passos, não é? Os passos, tá até aqui, porque eu esqueço, É. né? A gente escreve, esquece, né? É verdade. Você Então, importa de falar para o pessoal que está não, aqui conosco? Gente, é tão bonito, eu achei tão ah, assim. obrigada. Não Oh, sei, eu fico acho que feliz. é um apoio, né, para as famílias que precisam buscar a fertilização in vitro, que é a FIV, né, que a Letícia está falando aqui. Ah, eu Eu fico acho que feliz. é uma Fico coisa feliz. que apoia tanto assim o coração, né? Porque eu acho que a Uhum. questão técnica está lá, a equipe faz, mas esse É, apoio de coração, de alma, eu acho isso. Então, estão perguntando o nome do livro. Mostra aí, Letícia, a capa do mostro. livro. Ó, tá no livro Amor a Dois, né, do André Moreira. É Ele um foi capítulo que a também, Letícia escreveu lá. e o capítulo chama, que eu já esqueci, né? Chama Seis Uhum, Passos para o Sucesso na Fertilização in Vitro. Relatos de um grupo de mulheres submetida à FIV. Tá uhum. aqui. Né? O Andrei também foi, era meu grande amigo, também fazia parte desse grupinho lá, que foi aluno do Décio da Wilma, e que a gente É. aproveitou muito. Nós trabalhamos muito e nos divertimos muito também, né? Muito. Foi um grupo que é um grupo muito bom de trabalhar. Esses pegavam e iam de verdade, metendo aquilo que eu falo, né? Vocês ralavam de verdade a barriga no tanque, no Falava fogão. Até hoje, né, Letícia? Até hoje até vocês não hoje. brincam em serviço. Não brinca, não. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, Então, os tá, passos. vamos lá, seguindo os passos, né? Esses passos, tá, gente, foi a partir desses dois grupinhos, esse grupo menorzinho, tá, que eu tive a oportunidade de realizar, que eu estava esperando as grávidas, não veio nenhuma grávida, apareceram as três tentantes, e depois eu comecei a anunciar, assim, ó, eu tô montando um grupo de FIV, eu tô montando um grupo de FIV, e aí foi lá no consultório, né, aí foram mais mulheres. Então, foi bacana porque foram 7 mulheres, 6, né? Assim, não estou falando que a Letícia teve a fórmula mágica, não. Eu acho que isso foi um presente para poder escrever esse capítulo e eu poder depois falar um pouquinho dessa experiência. As 6 engravidaram. Uma saiu do grupo, não engravidou, mas eu descobri o ano passado, olhando o WhatsApp dela, que ela engravidou de gêmeos. Ela teve o Olha tempo dela. só. Aham. Então, a turma toda, né? Foi muito bacana. O que nós descobrimos aqui, né? Eu coloquei esses passos, que o primeiro passo é esse, né? Engravidar primeiro na alma e depois no corpo. Por quê? Porque muitas vezes, Wilma, a gente vai para o tratamento, mas a gente não está tão conectada com o tema, a gente não está tão conectada com a maternidade, a gente não está tão disponível. Eu falo a gente porque eu passei por isso, né? Eu fui uma dessas tentantes também, eu fui tentante. E eu me lembro que a gente começou o grupo fazendo um exercício, né? Colocando a mão na barriga, e eu pedia para elas imaginarem. Vocês conseguem imaginar, assim, vocês dizendo para o parceiro de vocês, eu me sinto tão feliz de receber aqui no meu ventre uma misturinha nossa. E aí, na hora que eu pedia para elas repetirem a frase, a maioria falava assim: eu não estou entendendo. Eu quero tanto engravidar, mas essa frase não tá saindo. O que que tá acontecendo? E eu lembro de uma que deu gargalhada. Ela ficou nervosa. Ela falou assim, mas era a sétima, FIV. A sétima. Eu falava assim, não, então peraí, então vamos ver. Na hora que ela colocou, né, a mão no ventre e prestou atenção no que ela sentia, ela falou assim, Letícia, sabe por que eu tô gargalhada? Porque eu tô vendo que eu tô brincando com a minha vida. Eu tô brincando comigo e com meu marido. Porque, no fundo, eu não tô querendo engravidar agora, não. Mas engravidou, tá? Foi a única que engravidou naturalmente. Ela era novinha, 26 Tô aqui anos. procurando o lencinho porque eu fiquei emocionada. Ai, que Não tô achando. não tem problema. Eu acho muito lindo isso que você está fazendo.
Ai, que bom, eu fico feliz, eu fico feliz. E depois eu acho legal a gente também falar daqueles que decidiram por não tentar mais, não fazer mais FIV, que é uma decisão importante também do casal, né? E eu lembro que ela pôs a mão na barriga, ela falou, eu acho que eu tô brincando com a minha vida. E assim, como que uma simples frase, né, que volta a pessoa para ela mesma, para ela se perceber, já é o suficiente, que é o que vocês falam muito, assim, no treinamento hoje, né? Que muitas vezes eu não preciso constelar a pessoa, mas assim, dela ter uma percepção sistêmica e poder perceber ela mesma, ela já faz o movimento. Pensa, gente, quantos movimentos eu pude fazer, né, com essas mulheres, porque cada uma que se trabalhava, eu me via também. Me trabalhei ali de graça, né? Presente. A Elisa foi frutozinho de todas essas mulheres, de todos esses trabalhos, porque eu pude me ver em cada uma delas também, né? E ela falou assim, sabe, Letícia, eu fico pensando assim, de quando eu era pequena e que eu olhei para minha mãe foi uma mãe que, né, precisou de internações psiquiátricas e que eu falava para mim mesma, Deus me livre de ser mãe e depois ficar uma mãe doida igual essa. Uhum. E na hora que ela percebeu isso, né, que ela colocava a mão no ventre e não saía, e quando saía a frase, ela dava gargalhada, a frase era olhar para o parceiro, né, e dizer, agora eu posso receber uma misturinha nossa aqui, e que ela dava gargalhada, ela conseguiu entender por que ela dava gargalhada. E aí é claro que ela só atraiu médicos que não tinham posturas coerentes à vida. Porque ela realmente, ela não teve uma boa experiência, né, com os médicos que ela procurou. Mas aí depois disso, ela engravidou naturalmente. E foi muito bacana, assim, foi uma gravidez muito boa, muito tranquila. Então essa oportunidade, né, da gente ver assim, aquilo que eu falo que eu desejo tanto, tá de acordo com a minha postura interna? Porque nem sempre tá, né, Wilma? Sim. Nem sempre tá, nem sempre, nem sempre. E eu fico vendo assim, as pessoas acham que elas não podem ter medo. Não, mas se eu tiver medo, eu não vou engravidar. Não, o medo faz parte. O que atrapalha a gente, né, que eu vejo assim, da postura interna e da visão sistêmica, são os nossos emaranhados, as nossas posturas, né? E nessa frase, nesse primeiro passo, né, que a gente entendeu e construiu juntas, eu não construí sozinha, foi esse. Então, peraí, o que adianta eu buscar um tratamento de fertilização in vitro se aqui eu não estou vibrando a vida? Se aqui muitas vezes eu quero engravidar e estou focada só na gravidez, porque no fundo eu já me desconectei da minha própria vida, né? E não estou mais conectada com ela, porque eu vi muito isso também. A vida da pessoa virou só gravidez. Então eu procuro a nutricionista, porque eu preciso desinchar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, então eu procuro a outra que faz tal e tal tratamento, eu procuro a fertilização e a minha vida passa a ser só isso. E o casal começa... Se diz, perde o outro de vista, né? Exatamente. Porque acontece. Eu passo a colocar muitas vezes na mão dos profissionais, né, aquilo que eu deveria ter com o meu parceiro. Uhum. E isso, eu vi muito isso, né? Então eu lembro que assim, por exemplo, todas desse grupo, todas, olha que coincidência. Eu falava assim, tá, mas a transferência vai ser em tal dia. E o marido vai, né? Não, eu falei pra ele que não precisa, não. Como não? Falei pra ele que não precisa, não. Ué, mas ele não faz parte? Né? Se ele pode ir. E aí, quando elas perguntavam pro marido, não, mas e aí, você vai? Todos queriam ir. Queriam Não, eu ir. vou. Uhum. Todos queriam ir. Fazer parte daquele momento. Uhum. Então, assim, a gente não imagina, né? Assim, como que a gente vai, muitas vezes, deixando a nossa intimidade, a conexão do casal, porque a gente acha que, né, se o laboratório vai ajudar na fecundação, então não precisa do marido. Mas isso não ajuda, Uhum. né? Eu preciso dessa conexão,
com o marido, essa conexão com a vida, essa conexão com a maternidade, porque é aquilo que essa paciente do grupo nos ensinou. Não, eu preciso estar grávida de alma, né? Para que então realmente eu possa dar chance para essa misturinha viver e curtir, né? Isso. E curtir isso. E aí foi muito legal, porque elas deram espaço para o homem chegar e para o homem fazer parte do tratamento. Porque muitas vezes, nós mulheres, né? E eu lembro que na minha primeira filha eu também pensei isso. Falei para meu marido, não precisa não, eu vou lá. Como assim? Não precisa não, eu vou lá, eu resolvo? Não, mas é importante. Como se fosse ele comprar uma coisa, né? Vou lá, eu vou lhe comprar. Vou comprar uma roupa. Uhum. Legal essa compreensão, né? É importante o casal, o pai e a mãe tá junto, né? O casal. Tá junto, é uma coisa né? feita a dois, né? Muito é uma coisa feita a dois. essa compreensão que vocês tiveram. Foi o grupo, né? Todo, assim, da gente, porque nós percebemos que aí começa a aparecer outras coisas também, pessoas que estão às vezes olhando para a morte, né? E acha que o engravidar é o que vai trazer o sentido para a vida. E aí começa, né? Pode falar. Não, essa pergunta ela é sempre importante em qualquer contexto quando a gente decide engravidar, né? Para que eu quero um filho, né? E quando a resposta ainda é para mim, qualquer coisa, tipo assim, para me fazer feliz, para melhorar meu casamento, parará, é melhor você ainda esperar, porque senão eu chamo assim, você tá querendo fabricar um cordeiro imolado, né? Exato. E não faz diferença se é no caso da fertilização in vitro, se é no natural, né? Muito bonito essa compreensão suas, né? Da necessidade do parceiro estar junto, do pai estar junto. Isso, do pai estar junto. E assim, nós mulheres abrimos o espaço, né, Wilma? Porque a gente tira eles com muita facilidade e a gente não percebe que está tirando. Porque, tipo assim, o espermatozoide já está lá, não preciso mais dele, né? Exato, já colheu. O resto eu faço. Exato. Exatamente. E assim, a alegria assim, que eu vejo, né, dos casais. Hoje eu não trabalho mais com grupo, né? Eu trabalho com os casais, mas assim, eu vejo a alegria assim, dos homens relatarem e falar assim, Letícia, mas a gente viu a foto do embrião, porque hoje a tecnologia é muito grande, né? Então, quando eles estão lá para transferir os embriões, muitas clínicas tiram a foto, né, do embrião, assim, gente, a alegria dos homens de conta, não, mas a gente tem a foto, né? Independente da o beta positivo ou não. O filho já existe, né? Exatamente. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente só descobre depois. E é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Mas o embrião congelado é filho? Né? Assim, eu acho até que você podia falar um pouquinho dessa experiência, assim, né? O embrião congelado é filho. E eu fico pensando, gente, mas é claro que é, porque foi uma coisa gestada pelo casal, né? Foi gestado. Eu digo que pai e mãe não tem embrião congelado, né? Pai e mãe tem filho. A partir do momento que a vida explode ali, seja num tubo lá fora, seja aqui dentro da barriga da gente, não faz diferença. Um homem e uma mulher se misturaram, né? Acabou, virou uma unidade, né? Já não são mais dois, é uma unidade. Já se misturaram numa pessoinha, né? Então, é por isso que eu digo, não existe embrião congelado, né? Quando as pessoas falam, eu tenho um filho, tem 5 embriões congelados. Não, você tem 6 filhos, né? Um tá aí correndo para baixo e para cima e 5 tá congelado, né? Você não sabe ainda como é que vai seguir com isso tudo. E aí, eu tenho uma grande admiração, né, pelos casais que lidam com isso, porque não deve ser fácil. Eu tiro meu chapéu. Não é fácil. Não é fácil. Mas são filhos, né? Então, assim, o casal já tem mais 5 misturinhas lá, né? Eu tiro meu chapéu, sabe, Letícia? Eu falo que às vezes as pessoas criticam, né? Como é que pode? Que se Deus não quer, porque não é para ser. Eu falei, gente, olha, eu só posso. A minha única postura diante disso tudo eu sou muito grata
porque eu pude ter, né, Dessa e eu pudemos ter os nossos filhos naturalmente. Sim. Só isso, né? Uhum. Eu não tenho uma grande admiração e respeito pelos casais que se dispõem a se misturarem, né? Quando não Uhum. conseguem fazer naturalmente, a ter seus filhos usando, né, a reprodução assistida, porque eu imagino, não sei, como eu disse desde o início, eu não falo Uhum. aqui de cadeira, porque eu não posso falar isso de cadeira, né? Mas Uhum. você pode, e eu imagino que não deve ser fácil. Nós já vimos muitos casais, é muito sofrimento. A nossa primeira experiência, né, com isso foi um Sim. caso assim que a gente ficou assim, puxa vida, é muita dor, né? É Muita muita dor dor. e, é claro, muita alegria também. Mas se o Uhum. casal não conseguir passar juntos por essa dor, talvez eles Exato. não consigam vivenciar juntos também essa alegria, né? Eles conseguem Perfeito. até a criança, mas talvez não conseguem depois seguir juntos como, né, como casal, né? Como pai e mãe vão seguir sempre, mas não como casal. E, é, Mas é isso mesmo, então, Ilma. sim, né? Uhum. Não tem embrião congelado, como você, só por colocação, né? Filho, né? Uhum. Uhum, é verdade. E é interessante porque, assim, como é muito desafiador, né? E, assim, é estranho falar isso, mas é um tiro no escuro. Quando a gente começa a estimular, né, os folículos para ver se vai dar um óvulo, para ver se esse óvulo vai poder se disponibilizar para ser fecundado, começa as nossas angústias, né, as nossas aflições. A gente começa, às vezes, procurar, assim, gente, mas por que eu estou passando por isso? E é perigoso mesmo, assim, o casal se desconectar, porque até pela questão da intimidade do casal, perde a espontaneidade, né? A sexualidade, assim, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque o casal às vezes se desconecta, né? Então, assim, os casais que aproveitam, né, desse momento difícil, que é difícil, para crescer, ganha muito, ganha Uhum. muito. Mas claro que tem aqueles, né, que também se distanciam, Claro. né, depois da primeira filha. É, às vezes acontece, né? A gente vê muito isso com os casais que nos procuram, né? Uhum, Quando há. Porque nesse processo, tem alguém perguntando aqui qual é o tema dessa nossa conversa aqui, né? O uhum, nosso tema aqui hoje é um olhar sistêmico, né? Na reprodução assistida, tá? uhum, Então, quando existe, e existe muitas mortes, às vezes para a pessoa conseguir sobreviver uma criança, né? uhum, Morre aí, sei lá, 3, 4, 5 nesse processo, às vezes até mais. Esse casal que nos procurou, a primeira vez, né? uhum, uhum, Tivemos várias outras experiências, mas essa foi marcante, foi a primeira e foi uhum, marcante. Esse uhum. casal sentou do nosso lado e eles disseram assim: nós queremos nos separar, mas nós não temos força nem para isso. A gente precisa de ajuda. Eles Nossa. estavam completamente, sabe assim, eles não conseguiam nem se separar de tanta dor. Letícia, eu Uhum, nunca tinha visto assim um casal com tanta uhum. dor. Tão E aí doídos. Uhum, nós perguntamos para eles, né? Vocês têm filhos, né? uhum, Aí eles disseram, um disse sim, o outro disse não, ao mesmo tempo. Tudo bem, pode ser que eles tinham filhos. uhum, Bom, tem, uhum, tem ou não tem? Vocês têm filhos juntos? uhum, Aí, de novo, um disse sim ou não. Acho que o homem disse sim, a mulher disse não. Né? uhum, Isso teve uhum, grávida, então, no frigir dos ovos, uhum. eles disseram, nós fizemos fertilização, tratamento para engravidar, né? Fertilização in vitro, Sim. e nós tivemos 20, eles falaram 23 embriões. 23. 23 embriões. Uau! É muita dor, Muita é dor. muito filho e todo. Aí é o seguinte, nós nunca, como eu disse para vocês, foi logo depois do evento do BER. E Uhum, alguém fez essa pergunta lá, inclusive, e disse: eu não sei, eu nunca tive, ninguém nunca me procurou com esse tema e não tem experiência. Então, quando uhum, esse casal disse isso, nós estávamos dando workshop, era um grupo grande, nós tinha mais de 40 pessoas na sala. Então, nós pegamos um representante para cada filhinho, né, para cada embrião, né, para cada nossa. filho. 23 representantes. E pegamos, eu não me lembro se nós colocamos, eu acho que nós colocamos o próprio casal, não colocamos Uhum, nem representante para o casal. uhum. Letícia, e sentamos, vamos ver, né? Nós nunca.
Não tinha a menor ideia. Vamos ver o que move aí a alma, né? Que na alma dessas crianças, desse casal, se isso tem conexão, se não tem. A gente nunca tinha visto nada disso, nem lido, nem nada, nem escutado, né? Sim. Gente, um por um dos representantes dos embriões, e foi tão bonitinho, porque foi na ordem assim, dentro da visão sistêmica, a gente tem aquela ordem, né, da direita para a esquerda, eles foram do mais velho para todos, um por um, saía e até os pais abraçava assim, ficava lá um pouquinho e voltava. Ai, que lindo. Um por um, isso durou muito tempo, 23. Quando chegou no penúltimo, Letícia, ele deu assim uns 2, 3 passinhos para frente, voltou, segurou, pegou o último representante que estava à esquerda dele, pela mãozinha, assim, pela mão, e foi. Aí eles não aguentaram. Aí a mulher caiu em prantos. Falou assim, esses eram gêmeos. É uma gravidez que na última vez ela conseguiu. Os embriões sobreviveram, foram colocados Nossa. filhinhos e a gravidez seguiu. E eles perderam os bebês, morreram já assim, lá pelo 8º mês, já quase na hora de nascer, morreram. E ela Nossa, disse, que dor. esses eram gêmeos. Aí o casal. Então, eles não conseguiam assim mais olhar um para o outro. Não tem nada a ver com amor, mas a dor era tão grande, tão grande, tão grande. Eles não conseguiam mais. Quando eles olhavam um para o outro, doía tanto. Eles achavam que não queriam mais um ao outro, mas não era isso. Era a dor de tantos filhos que morreram, né? 23. Então, assim, daí a gente foi a nossa primeira experiência, né? A gente topou, então, não dá para dizer que é embrião, que não pertence, que, sabe, que é porque foi implantado e não foi adiante, ou, enfim. Então, é muita dor. Então, às vezes, os casais conseguem, nesse processo todo da engravidar, às vezes morre tantos filhos, né? E aí eles pensam. E a medicina, não julgo, porque eles não têm nem todo mundo tem esse olhar, né? Verdade. Diz, não engravidou, não foi para frente, é só um embrião, só para um ovo, né? Mas já é uma misturinha, né? Já houve a fecundação, já é uma misturinha. Eu, claro, não sei como esse casal seguiu, a gente não é de ficar indo atrás das pessoas que nos buscam ajuda. Mas, assim, pelo menos eles conseguiram ver que aquela dor não tinha nada a ver com amor, que a dor deles tinha a ver com tantas perdas de tantos filhos, né? E a alegria, eu lembro que a alegria deles, assim, de ver que eles já tinham tido 23 filhos, né? Eu lembro que eu falei para ela, agora você já pode comemorar, né, no Dia das Mães, né? Então, assim, e às vezes as mães falam, eu quero ser mãe, já perdi tanto, mas então você já tem que... Então, às vezes esse olhar é importante, muito importante para os casais, que não importa se os filhos sobrevivem ou não, se eles são implantados, se eles se morrem ainda lá no laboratório, né? Mas se houve explosão, se houve a fecundação, é importante que o casal... Então, nós já temos um filho. Às vezes não chegou nem a ser colocado na barriguinha, mas nós já temos um filho, já somos pais, nós já nos misturamos numa pessoinha que durou talvez pouquinho tempo, né? E quando os casais conseguem fazer isso, cruzar essa dor juntos, eles conseguem seguir juntos, né? Mas muitos se separam porque não conseguem cruzar essa dor juntos. Aí eles, quando um olha para o outro, dói. Eles não sabem o que que está doendo. Acham que é porque o amor acabou, né? Começa na superfície, surge outras coisas, e no profundo, na verdade, é a dor da perda, né? De algo que eles não choraram juntos, não se viram, né, naquela criança juntos e acabam, então, se separando. É triste, né? Já vimos... Lembrei de outro, posso contar? Ai, por favor, lembrei de um outro adoro, aqui, tô aprendendo. Há uns anos atrás, um casal nos procurou numa cidade no interior de São Paulo e eles estavam também se separando. E quando nós colocamos, eles tinham
feito também fertilização in vitro e tinham perdido o bebê, não tinham conseguido ainda, né? É um casal ainda assim, né? Creio que ainda não conseguiu, o bebê não dando sobrevivido. E ela achava que ele não importava, né? Ela achava que ele não ligava com isso. É aquilo que Wilma, você mas você falou lá no sabe que isso é muito início, comum? né? Mas você sabe que isso é muito comum? Sim, E eu sim. acho que é importante falar E disso. aí ele Uhum, Aí ele disse, né, quando a gente pediu para ele dizer para ela, eu me importo, eu também me importo. A gente uhum, falou, né, muitas vezes o homem chora escondido para ver se não leva mais dor para a mulher, para proteger a mulher, né, porque ele uhum, já sabe que ela está sofrendo tanto, porque é um processo de sofrimento para os dois, mas para a mulher é mais, porque ela se submete àquilo tudo, é o corpo uhum, dela, né, que é preparado. uhum. Aí, Letícia, esse homem começou a chorar e contou pra gente que é verdade, eu me importo muito. Eu nunca disse para ela, isso foi, eu acho que no mês de julho, uma coisa assim. Eu nunca Sim, disse isso para ela estava do lado. Mas uhum, esse ano, no Dia das Mães, eu fui até um supermercado e comprei umas flores para levar para ela. Eu fico emocionada quando eu lembro. E aí, ai, quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu não tive coragem de levar as flores para ela. Eu achei que eu ia causar mais sofrimento, então eu não mas levei mais dor. Então eu não levei as meu flores para Deus, ela no que Dia das Mães. coisa Então, linda. assim, às vezes os casais sofrem tanto e Sofre. não falam sobre isso, não Exato, choram juntos. E a exato. maioria das vezes o homem quer proteger a mulher, né? E ela às vezes acha que ele não se importa. Então, assim, quem está nos ouvindo aqui, se passa por essa experiência, ou nos ouvir Uhum, depois, quem conhece alguém que tenha, né, que uhum, passa por essa experiência, uhum, é muito importante que o casal, como a Letícia disse no início, viva isso junto, né? uhum. Junto. É os dois, não é eu e o médico, e um espermatozoide. É um homem e uma Exato. mulher, é um casal que estão se tornando papai e mamãe com a ajuda de recursos médicos, né? Mas Nossa. continua sendo um casal, né? É Uhum, isso, eu queria uhum. compartilhar essas duas, né? Que me veio assim, Nossa, lindo. de Então, importância que é do casal estar junto. eu vou aproveitar e compartilhar, assim, né? Acho que quem está aqui, que já fez FIV, sabe disso. Que às vezes, Wilma, a gente sente saudade daquele filho embriãozinho que não veio. Eu sei que teve uns meses aí para trás que eu comecei a ficar triste, com saudade, saudade, saudade. Eu parei, senti, eu falei assim, gente. E parece assim, ninguém precisa te contar, mas parece que a gente sente até o sexo, né? Porque assim, claro que Com tem como saber, certeza. mas ninguém fala, né? Que no Brasil eles não A falam, gente né? sabe, né? Mas a gente A gente sabe. sabe. E eu lembro que eu virei pro meu marido, assim, meu marido é bem racional, né? Ele é muito cético com muita coisa. Eu falei assim, eu vou falar, porque eu falo, não tô nem aí se ele me desaprovar, eu vou falar. Eu falei para ele assim, nossa, mas eu tô numa saudade do Bernardo. Bernardo foi o nome que a gente deu para o nosso embriãozinho que não veio, né, à vida. Ou seja, ele ficou só dentro de mim, mas depois ele foi embora. O primeiro Pois filho de vocês? não, ele foi o segundo. Ele Segundo viria como filho? gêmeo da Elisa. Uhum, Uhum. como Segundo gêmeo da filho. Elisa. É. E aí ele encheu o olho de lágrima e falou assim: eu também, eu também. Nossa, eu lembro que foi assim, muito, muito forte. Eu ainda falei assim, nossa, hoje eu queria ter, hoje eu tô com saudade dele, com vontade de ver ele aqui, correndo. Não sei, a gente sente. E ele falou, eu também. E só isso. E mudou de assunto imediatamente. Então, quer dizer, o homem não vai falar do jeito que nós mulheres, né, assim, gostaríamos de escutar. Eles falam de outras formas. Uhum. Eles falam de outras formas. Né? Não é Sim. do jeito que a mulher quer, né? Porque nós temos um jeito parecido a gente comunicar, a gente liga uma para a outra, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. O homem não faz isso. Não é do jeito dele. Alguns fazem, né? Mas não adianta Né, esperar. eles são mais na deles, né? Sofrem mais calados, digamos assim. É, eles É o sofrem jeito mais deles calado. lidarem com isso, né? É. Então, assim, de vez em quando a gente sente umas saudades andando aqui
pela nossa casa, né? Assim, embora não tenha dado beta positivo, mas tá aqui, né? É saudade, saudade. E poder falar disso é bom. Desenvolveu o suficiente para misturar, né? Uhum, foi. Misturou. Misturou. E o outro passo, Letícia? Vamos lá, para o próximo passo, Nossa, né? nosso Deus, acredita que nós só temos 5 minutos? Não acredito, eu estou no primeiro passo. Mas não tem problema. A gente vai até onde der, e se você estiver de acordo, a gente segue isso aqui, a gente marca e continua, Então a se gente você marca e puder. continua. Não Claro. quero, não Você quero controla o fazer nosso nada tempo? corrido. Eu É também porque não. fica aqui, te aviso. Ah, Vamos ao então tá. próximo passo. Vamos para o próximo, né? Então, o primeiro é engravidar na alma, né? Para depois engravidar mesmo no corpo. O segundo, eu comentei, que é deixar de carregar o mundo nas costas para carregar o mundo na barriga, né? Então, o Muito deixar bonito, de. é muito bonito. É, é gostoso, assim, porque, né, foi o grupo, né, que foi criando esses nomes, né? Não foi inventei, né? Elas criaram, né? E aqui a gente fala, né, dessa questão da inversão de hierarquia, né? Quando a gente acha que a gente é importante demais para um irmão, importante demais para o pai, para a mãe, a gente acaba deixando assim, né, de olhar para o sentido maior, né, da gente estar aqui, que é viver o presente, né, que os nossos pais nos deram. Quer viver a vida. E aí, Wilma, eu lembro que quando a gente chegou a essa conclusão, nós entendemos, né? Eu falo nós porque eu também era uma tentante. Nós entendemos que a gente entende muito errado. O que é gratidão aos pais? Que a gente coloca muitas vezes. Eu lembro que foi uma das nossas rodas de conversa, né? Que eu falei, gente, mas o que vocês entendem como gratidão? Ah, Letícia, eu entendo que gratidão é ir lá na casa da minha mãe todo dia, ver o que ela precisa, né? É ir lá atrás do meu pai e assim, né? E ver, né? E fazer o café da manhã e fazer isso, aquilo. Será que isso é gratidão, né? Será que isso é a gratidão aos pais? Então a gente começou a perceber que a gratidão estava muito mais no conceito, a vivência do conceito, do que o estado, né? Eu lembro que quando a gente te encontrou, né, na Alemanha, naquele seminário do Bert, lá em Bad Reichenhall, eu lembro que você falou isso para mim e para o Andrei. A gente jantou juntos, eu não esqueço esse jantar. Nós jantamos juntos e você falou assim, gente, mas a gratidão é um estado. É um estado, assim, não é? Eu sou grata a isso por causa disso, disso, disso. Não, é um estado, né, que me contamina. É a vida vibrando. Eu lembro que eu fiquei olhando assim, eu falei, não tinha definida a gratidão ainda como estado, né? Então, a gente pode trabalhar um pouco disso, né? É o segundo passo, é a gente poder, assim, realmente estar em paz, né? Com o que foi o destino dos nossos pais. Não é fácil, não, né? Porque a gente quer resolver. Eu quis, tá? Eu quis resolver. Ninguém Me me too. pediu. Ninguém me pediu para resolver. Eu queria resolver a infância da minha mãe, a infância do meu pai, por amor. Eu falo que é com chantilly de amor, né? Mas Com chantilly de amor. Uhum. Uhum. E com isso eu ficava afastada, né? Da minha vida. Então, assim, deixar de carregar o mundo nas costas para carregar o mundo na barriga é esse segundo passo, né? E quando eu vou deixar de carregar o mundo nas costas, eu vou precisar olhar assim para essas pessoas que eu amo muito, né? Que geralmente é pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã, alguém que eu tenho muita afinidade, e olhar com carinho para o destino deles, né? Para a história que veio antes de mim, né? uhum. Que é difícil.
É difícil. Suportar esse grande presente, né? Exige da gente muita humildade e grandeza, de suportar tanta grandeza que veio antes, né? Exatamente. Letícia, a Oi. gente tem 1 minuto, você prometeu que ia cantar alguma coisa no final. Deixa eu ver se eu eu falo. vou, eu vou... Gente, a hora que a Letícia puder, porque ela depende do Rodrigo ficar com a Elisa para a gente poder estar aqui conversando. Então, o próximo dia que ela puder, Tá bom. nós vamos combinar depois aqui por trás, para a gente não perder tempo aqui discutindo data e horário. E aí a gente volta para continuar, né? Você sabe que essa música é para te homenagear? Você sabe que essa música é para te homenagear? Porque eu conheci essa música nos encontros, né? Dos workshops. Eu fiquei apaixonada com a música. E a música, ela fala, né? Que assim, que a cada experiência que a gente passa, a gente é maior, né? Que a cada dor que a gente acolhe, a gente é melhor. A gente amplia, né? A gente amplia. E que assim, muitas vezes, né, Wilma, se a gente não tentar, né? Se a gente não fizer da nossa parte, a gente não vai ter resposta. Né? E que nós somos filhos, né? Desse grande mistério da vida. Né? E que... A gente fica amassando só amassando barro se a gente não fizer alguma coisa com isso, né? Exato. Então, aquele negócio de tomar os pais que você falou, na verdade, eu tenho dito, né? Gente, para com esse negócio de tomar pai, quando é que eles vão levar os pais? Ou seja, quando é que eles vão só seguir para frente, né? Uhum. A gente só faz isso quando a gente segue para frente. Então, muito legal que vocês tenham também colocado isso lá, né? Isso aí como o segundo passo, né? Então, nós paramos no segundo passo, né, Lelê? Isso, nós paramos no segundo. Tem mais alguns passos, tá? Tem sim. E aí, para quem não sabe, né? Então vamos. Mas eu só vou tocar, não toco bem não, tá, gente? É porque eu e o Wilma, a gente adorava cantar nas ruas, né? A gente às vezes saía para almoçar dos workshops, aí saía a gente cantando. Ah, você lembra dessa música? Você lembra daquela? E aí você me mandava umas músicas, né? Muito lindas para escutar. Aliás, eu vou te mandar uma hoje que é maravilhosa. Não sei se você conhece, eu vou te mandar depois. Muito lindo. Então manda. Essa música fica então para essas mulheres, né? Para as tentantes. Eu também fui uma tentante, né? Sinto saudade dos meus embriõezinhos, filhinhos, né? Que não estão aqui. E de vez em quando eu sinto, eu e meu marido, a gente tem essa liberdade de falar. Mas o que nós passamos, eu não arrependo de nada. Faria tudo de novo. Tudo, mesmo tendo sido doído, porque eu acho que a cada dor que a gente supera, a gente é melhor, a gente é maior, né? E a gente só vai saber se valeu a pena ou não, é lógico, né? É vivendo. Você canta comigo? Se eu souber, com prazer. Pois se eu conhecer essa música no seu workshop, você vai saber. Tá? Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era antes. Eu sou filho do mistério do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As flores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas flores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo em mistérios e silêncio, evoluindo a cada lua, a cada sol. Será certo se sou rei, somente o tempo vai dar conta, saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era antes.
Eu Eu sou sou filho filho do do mistério mistério e e do do silêncio. silêncio. Somente o Somente o tempo tempo vai me vai me revelar revelar. quem sou. Coisa linda, você continua Obrigada, te linda, amo. linda como sempre. Eu te amo muito. Imagina, eu também. Obrigada. Um beijo. Terceiro Um passo beijo será para em o 10, tá? Rodrigo, tá? Um Tô, beijo beijo para no o Décio Rodrigo. também, com as Agradece a ele meninas. por ele ter se cedido para nós aqui. Gente, muito Obrigada. obrigada a todos Eu que vocês que agradeço. estiveram conosco aqui, tá? Espero que, Obrigada. tenho certeza que tudo que a Letícia trouxe aqui tocou o coração e vai ajudar muitos de vocês. Muito Obrigada. obrigada, Uma Lelê. ótima noite. Obrigada, Beijo. boa Fica com Deus, noite. gente. Obrigada. Obrigada. Até a Obrigada, próxima. beijo. Beijo. Até. Tchau, tchau.